Muitas notícias neste vídeo da Central. Você que quer ficar atualizado nas últimas do Flu, fique comigo até o final que eu vou te trazer as últimas do Flusão. Mais opções para o torcedor tricolor acompanhar o Mundial de Clubes aqui em território nacional. Preparador físico de Benzema abriu o jogo sobre a condição do francês para o Mundial de Clubes, que até pouco tempo estava lesionado, mas parece que já retornou. André Rizek fala sobre a contratação de Renato Augusto pelo Fluminense e Germán Cano e Fernando Diniz podem ser considerados os melhores do mundo em suas respectivas funções. Caraca, vou trazer essa informação detalhada para você. Então, fique comigo, vou soltar a vinheta e contar tudo para vocês. Vem comigo. Muito obrigado pela sua audiência, deixe o seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal. Somos mais de 35 mil inscritos aqui no canal. Obrigado mais uma vez a galera aí que nos acompanha por fazer parte da família Central Fluminense. E essa família não para de crescer, queremos crescer e muito em 2024. Você que sempre acompanha a gente, inscreva-se e dê uma oportunidade para a gente entrar aí na sua rotina diária assistindo vídeos do Fluminense aqui no YouTube. Vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias. Eu quero falar aqui sobre duas novas opções para o torcedor tricolor acompanhar o Mundial de Clubes aqui no Brasil. Vou falar sobre isso agora, porque tem mais duas opções de transmissões aqui pelo Brasil. A Globo anunciou que irá exibir os jogos da competição nas suas plataformas digitais, o portal GE e o serviço de streaming Globoplay. De acordo com o comunicado da emissora, o GE e o Globoplay vão transmitir todas as partidas do torneio da FIFA e, assim, a partir de amanhã, né, tem jogo, a partir de amanhã não, a partir de hoje, perdão. Al Ittihad da Arábia Saudita e Auckland City da Nova Zelândia às 3 da tarde. Então vai ter a transmissão aí do GE na internet e também do Globoplay. Cara, essa opção é maravilhosa. A gente já viu os horários dos jogos do Mundial, né? Muita gente estará trabalhando na hora até dos jogos do Flusão, né? Então, importante. Vai ter transmissão da Casa TV, agora a Globo vai passar aí no seu aplicativo de streaming, vai passar no Globo Esporte também, no site de graça. Então, são opções valiosíssimas, principalmente para o tricolor trabalhador e que vai estar no horário de expediente na hora das partidas do Fluminense no Mundial. É uma boa, mamãe Globo aí, né? Nessa acertou muito. Torcida tricolor vai poder acompanhar com mais facilidade, acredito eu, o Mundial de Clubes de uma forma geral, né? Já que essas plataformas passarão todos os jogos do Flu, do Flu não, né? Do Mundial e, claro, também do Fluminense. A Globo, em TV aberta, deve passar os jogos do Fluminense da semifinal e também de uma possível final. O terceiro lugar, caso aconteça, bate na madeira, não vai acontecer. De repente a Globo possivelmente não irá transmitir. A Globo não costuma transmitir quando um time brasileiro cai na semifinal e disputa o terceiro lugar. Beleza? Então essa primeira informação para você que trabalha, vai trabalhar no horário da partida do Fluminense no Mundial, é importante, vai ter transmissão aí dos jogos do Mundial no GE e no Globoplay. Seguimos aqui com as informações. Eu quero falar sobre Benzema. Atleta francês estava lesionado, a torcida tricolor estava de olho, e o preparador de físico dele abriu um jogo sobre a condição física hoje de Karim Benzema. O atacante francês está recuperado de um problema nas costas. Segundo Javier Atalaia, que esteve com o jogador nos últimos dias em Jeddah, na Arábia Saudita, Benzema está muito forte fisicamente. Abre aspas aí
para o preparador pessoal físico aí, né? O preparador físico pessoal do Benzema. Ele está muito bem, está forte. Ele tem trabalhado mais a resistência por causa do clima e da temperatura da Arábia Saudita. Mas no demais tem sido tudo igual. Do trabalho recente, está muito bem fisicamente. E essa semana foi muito boa. Foi o que disse o preparador físico do pessoal, né? Do Benzema. Então a gente pode esperar aí um Benzema muito bem preparado, né? 100% no Mundial de Clubes. Então a gente vai acompanhar nessa partida do Al Ittihad quanto ao Auckland City para saber se o preparador físico do Benzema está falando a verdade e ele está realmente recuperado desse problema nas costas. É um grande jogador, claro, impõe respeito e tem expectativa, né? A minha de enfrentar o Al Ittihad para enfrentar Benzema, para enfrentar Fabinho, para enfrentar Kanté, esses jogadores de renome internacional. É claro que a gente quer ver o Fluminense disputando grandes jogos neste Mundial, mas tá aí, informação muito importante, tá, galera? Segundo o preparador pessoal aí do Benzema, o cara tá bem fisicamente, tá inteiro para esse Mundial de Clubes, então vamos observá-lo até enfrentar o Fluminense, se o Al Ittihad chegar por lá, beleza? Antes das últimas duas notícias nesse vídeo, quero mandar um abraço para a galera que tá sempre conosco por aqui, comentando, pedindo um abraço, né? Mandando aí a sua cidade na maior alegria, pedindo um abraço para os amigos, para o parente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jesus Calhão, de Cuiabá, Mato Grosso, para o Adriano Bergman, de Joinville, Santa Catarina, Admilson Itajuípe, na Bahia, para o Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, para o Belfort, de Birigui, São Paulo, André de Juiz de Fora, Minas Gerais, Valdemiro de Blumenau, Santa Catarina, para o Nelson de Santarém, no Pará, para o Ninaldo de Vitória da Conquista, na Bahia, e para o Fernando de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. É uma galera realmente de todas as partes do Brasil. Tamo junto, galera. Um abraço, continue nos acompanhando por aqui, beleza? Então vamos seguindo com as informações, com as notícias. Quero falar agora sobre declaração de André Rizek, apresentador do Sport TV, né? Opina bastante sobre o mercado da bola lá no canal da TV fechada da Globo, né? Do Grupo Globo, e ele comentou sobre a contratação de Renato Augusto. O apresentador do Sport TV acredita que o Renato será útil ao Fluminense na próxima temporada. Vou abrir aspas aqui pelo que ele falou aqui sobre a situação do Renato também no Corinthians. No Fluminense, ao contrário do Corinthians, o time já está montado. É o atual campeão da América. O Renato não vai chegar lá para o Fluminense jogar em função dele. O Fluminense já joga em função do Cano, do Arias, do Kennedy, do Ganso, do André, que está indo embora. O Renato chega ali para ser uma alternativa, uma peça a mais que estava faltando nesse ano. Um jogador que pode se alternar com o Paulo Henrique Ganso no meio-campo. Então, por que o Corinthians não apresenta o mesmo plano para o Renato? Primeiro, porque o Corinthians está longe de ser montado, é um time que vai ser remontado para o ano que vem. E aí, remontar o time e ficar com o Renato para ele ser mais um, para ser o jogador que joga de vez em quando, ficaria estranho. O clube até poderia renovar com ele por valores mais baixos, mas essa coisa, na minha visão, tende a não funcionar. Então, foi parte aí do que ele falou sobre o Renato Augusto, né? Segundo o André Rizek, será um prazer, provavelmente, vê-lo no Fluminense, no dinizismo, nessa estrutura de futebol do Flusão. Então, o André Rizek está muito otimista com o Renato Augusto no Fluminense. Segundo ele não viu um caminho melhor do que esse para as partes envolvidas. Lembrando, né, que o André Rizek é corintiano, então ele também está falando um pouquinho com o coração dele. Com certeza ele admira bastante o futebol do Renato Augusto. É uma opinião que eu concordo com ele. O Renato Augusto ele chega com o Fluminense não com o status de um jogador para resolver os nossos problemas, e sim para ser um jogador que some, né? Ele é um craque de bola, é um cara muito técnico, acredito que ele vai encaixar muito bem nessa equipe do Fluminense, e ele não vai ter a responsabilidade
que ele tinha no Corinthians, de ter que decidir, de ter que carregar a equipe não acompanhava a qualidade técnica do Renato, então eu acho que a gente pode ver um Renato Augusto muito mais leve, muito mais solto aqui no Fluminense, sem a grande responsabilidade de ser o comandante técnico da equipe. Ele vai ser mais uma peça aqui para ajudar a funcionar essa engrenagem do Flu. Estou ansioso demais para acompanhar o Renato Augusto aqui no Fluminense. Se você, torcedor tricolor, quer ver o Renato Augusto no Flu, deixe o seu comentário por aí, tá certo? O André Rizek falou já com o coração aí, né? Talvez ele não gostou muito dessa, assim, claro, no íntimo, né? A opinião do jornalista ele deixou nessa declaração em seu programa. Beleza? A próxima notícia que eu quero falar aqui, meus amigos, é uma notícia muito importante que afeta diretamente, claro, Fluminense, Fernando Diniz, Germancano. Vou compartilhar na tela com vocês, porque é uma situação muito legal. Vou botar a foto dos dois aqui e falar. Germancano e Fernando Diniz concorrem a prêmios de melhor jogador e técnico do mundo em 2023 pela IFFHS, que é a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. Essa sigla que eu falei é em inglês, né? A sigla dessa federação. Então, Germancano está brigando com grandes jogadores nessa lista, como Bellingham, como De Bruyne, como o Rubem Dias, o Gundogan, o Haaland, o Rodri, o Bernardo Silva, o Kane, o Kim Min-jae, agora jogador do Bayern de Munique, o Lautaro Martínez, o Mbappé, o Messi. Olha o nível aí que o Germancano tá disputando. É muita gente boa, é só craque internacional realmente que o Germancano está brigando por esse feito, né? Por essa eleição. E também o Fernando Diniz está brigando com grandes técnicos, Pep Guardiola, o Stefano Pioli, o Luciano Spalletti, o Carlo Ancelotti, o Jorge Almiron também está nessa disputa, o Arteta do Arsenal. Então tem muitos caras também qualificados disputando com o Fernando Diniz o troféu aí, o prêmio de melhor do mundo pela essa federação de estatísticas. Isso premia o trabalho deles no Fluminense, é muito bacana para a identificação do torcedor tricolor nessa retomada do Fluminense a grandes conquistas, o título da Libertadores. Eu acho que consolida e coroa a segunda passagem do Fernando Diniz e a do Cano, né, pelo Flu, cara. É muito bom acompanhar esse time do Fernando Diniz, é muito bom acompanhar o Germancano com a camisa do Fluminense, quebrando recordes e recordes, tá certo? Mas eu quero a opinião de vocês, meus amigos. Deixe seu comentário aí. E aí, essas notícias, Fluminense na disputa do Mundial, a Globo trouxe novidades. Tem essa questão do Fernando Diniz e o Cano disputarem título de melhor do mundo. O André Rizek falando sobre o Renato Augusto. São muitas notícias para você comentar aí. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.